Boa noite. Nós estamos hoje recebendo aqui na nossa live o André, esperando um pouquinho para ele entrar aqui. O tema da nossa live hoje é mentiras que matam, respondendo argumentos burros. Estou aguardando aí o André entrar para a gente começar a nossa conversa. É um tema bastante recorrente aqui no nosso Instagram, a gente fala muito sobre fake news. E hoje, né, com esse convidado especial, a gente vai falar muito sobre as principais mentiras e como isso tem afetado a população de uma maneira geral, em especial em temas voltados para a área da Covid-19, que é o que chamou a atenção, né, de fake news nos últimos tempos. Deixa eu aceitar o André aqui. Boa noite. Boa noite, André. Prazer te receber na Prazer. nossa casa. Peraí. Opa, pronto. A gente ficou Prazer é bem meu de estar feliz que aqui. você aceitou o nosso convite, porque a gente gosta muito do seu trabalho, desde que a gente começou a acompanhar, assim, é uma maneira muito criativa, se conecta muito com o público que não tem, assim, tanta afinidade com o conhecimento técnico, científico da área da saúde. Então, tem muita coisa legal lá, a gente gosta muito da maneira como você produz esse conteúdo, desse humor meio irônico, que também me agrada muito na hora de a gente abordar alguns assuntos mais polêmicos, né? E esse foi uma das razões, né, a nossa admiração aí pelo seu trabalho, que a gente te convidou para participar dessa live aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceito. Legal, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, muito honrado. Também acompanho o perfil de vocês, né? Vocês dois fazem um trabalho muito bacana também nessa tentativa, né, de tentar divulgar um pouco mais o método científico e a necessidade, né, de se ter, de se ater à questão do método científico para exercer um bom trabalho dentro da ciência, né, e também fora da ciência, porque isso traz mais confiabilidade para os nossos resultados, né. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Você é profissional da saúde também, é farmacêutico também, né? Isso, farmacêutico, exatamente. Então, somos os três farmacêuticos, eu, você e a Marissa. Ah, então, Também aí estamos em voltado para a área casa. da farmacologia, né? Uhum, exatamente. Ah, muito legal. Então, eu acho que a sua experiência deve ser muito parecida com a nossa, em termos de estar aí num ambiente acadêmico e estar imerso dentro do que é ciência, do que é método científico na área da saúde, e aí, de repente, explode uma pandemia, a gente começa a ver um monte de informação que não é coerente, que não faz sentido, que inclusive não é nem que é neutra e não faz sentido e tudo bem, estou falando besteira, é algo que pode gerar um malefício à saúde das pessoas. Por isso que a gente colocou esse título da live de hoje, né? Mentiras que matam, porque isso não é um Uhum, exagero, né? Nós vimos muito isso ao longo desses últimos meses, desses últimos anos. E um termo que a com gente usa certeza. muito é fake news, né? Fake news, fake Uhum. news, fake news. E parece ser uma coisa nova. Parece ser uma coisa que surgiu junto com a pandemia, surgiu agora com pandemia e todo mundo em casa, todo mundo mais conectado. Mas isso não é verdade, né? Fake news, principalmente na área da saúde, não é novidade para ninguém, né? Uhum. As fake news estão aí há muito tempo. Na verdade, fake news é um nome para falar notícia falsa, né? E na verdade isso existe desde que o ser humano se comunica, né? Quando o ser humano passou a se comunicar, ele já passou a falar coisas falsas ou mentir, basicamente, né? É que isso vai ganhando mais projeção, principalmente quando a gente tem aí primeiro a imprensa, né? E depois quando você tem de fato as redes sociais, que a gente perde muito do controle do filtro, né? Porque ainda que notícias falsas possam se espalhar de alguma maneira pela mídia, né? Mas a mídia tradicional ela tem alguns mecanismos que ajudam a filtrar um pouco isso, né? Agora as redes sociais não, as redes sociais essas notícias elas vão sem filtro nenhum. Então isso facilitou muito. E numa situação de pandemia, onde a gente fica muito mais abalado emocionalmente, as fake news elas conseguem se espalhar mais rapidamente, porque a gente perde um pouco, né, o senso crítico, infelizmente, né?
Teve muita gente que perguntou assim para nós no começo da pandemia, mas por que que as pessoas inventam essas coisas e propagam esse tipo de coisa? A gente até acabou escrevendo um texto sobre isso lá, tá lá no nosso blog, mas eu até me perguntei muito isso, fui pesquisar um pouco mais, né? Eu acho que existem as pessoas que realmente acreditam no que falam. Você vê Uhum, vídeos de profissionais da saúde, de pessoas com titulação acadêmica que realmente falam, parece que a pessoa realmente está falando com propriedade. E aí eu realmente não entendo, eu acho que sei lá, a pessoa realmente acredita naquilo, inventa um mundo paralelo e começa a espalhar. E existe também um outro lado, que é o lado de abusar do sensacionalismo, de viralizar uma notícia para tentar ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque quanto uhum. mais uma notícia roda, mais a gente tem anúncio e pessoas pagando para levar essa informação. Então, são interesses comerciais, infelizmente, né? Eu acho que a internet faz com que isso ganhe uma proporção muito maior. E antes da Uhum, Covid, a gente tem, né, o clássico exemplo de vacina provoca autismo. uhum. Isso a gente tem aí desde 98, né? A gente teve esse estudo de um médico chamado Andrew Wakefield que ele fez esse estudo, mas assim, um estudo muito enviesado, né? E na verdade até com indícios de fraude posteriormente que foi verificado, mas ele fez uma comunicação breve, um artigo na forma de uma comunicação breve para a revista The Lancet, né? E acabou sendo publicado pela Lancet, que é uma revista muito grande, né? Então, ele associou o uso da tríplice viral com alterações no neurodesenvolvimento e principalmente ali com enfoque no autismo, né? E isso rapidamente se espalhou e ganhou muita força, né? O problema é que ele estava assessorado junto com um advogado que tinha um interesse financeiro. Esse advogado queria que as famílias que tivessem, as mães que tinham filhos no espectro autista, processassem as empresas de vacina para ganhar uma bolada em cima disso e passar parte desse dinheiro para o próprio médico que fez o estudo. Ou seja, eles queriam provar uma ligação entre vacina e autismo para que pudesse gerar processos contra a indústria farmacêutica para se enriquecer com base nisso, né? E como demorou muito tempo para a Lancet remover esse artigo, fazer o retraction, né? Ela foi fazer isso só em 2010. E mesmo que tivesse sido feito antes, né? Logo depois a gente teve outros estudos, a gente teve estudos de coorte que acompanharam as crianças, mais de 500 mil crianças que tomaram a vacina tríplice viral e viu que não existe qualquer associação com essa parte do neurodesenvolvimento, né? Mesmo assim o impacto não foi desfeito, né? E é interessante como aquelas pessoas que passam a acreditar e a divulgar aquilo, né? Como você mesmo mostrou para a gente aqui, muitas vezes até com boa intenção, mas porque acredita naquilo com muita força, né? Elas não conseguem mais abrir mão dessa crença nova. Então, quando você falou, não, quando a gente fala, não, a vacina não causa autismo, ela causa sim, e aí ela vai lá e tenta achar uma relação causal. Então, é o mercúrio que tem no timerosal, que tem numa vacina que provoca isso. Ah, mas essa vacina não tem mercúrio, mas tem alumínio. Então deve ser o alumínio que está fazendo isso. Ah, mas não tem alumínio, então deve ser tal coisa. Então começa essas crenças que elas são pseudocientíficas, em geral elas são infalíveis, né? Ela nunca está sujeita a falhar. Por quanto mais você corrige, mais ela tenta mudar o seu discurso, né? Para que você continue mantendo a força daquela afirmação. Ao contrário da ciência, né? É interessante como a característica mais que deixa a ciência mais potente é o fato de ela admitir que falha, né? Que pode errar, admitir o erro e saber que a gente está sempre sujeito a errar. Todo artigo científico, a primeira coisa que a gente comunica lá é um valor de P, é um valor do intervalo de confiança, ou seja, a principal coisa que a gente transmite num artigo científico é: nós não temos certeza sobre o que nós estamos falando, nós temos um palpite baseado em evidências, né? E a gente tem uma probabilidade de estar acertando. Então, essa que parece incoerente, né? Mas é justamente o fato da ciência admitir que é falível que faz com que ela tenha a capacidade de se corrigir e de se aprimorar o tempo todo, ao contrário dessas crenças que são infalíveis e que, na verdade, ficam estagnadas e só trazem prejuízo, né?
E eu acho que falta exatamente esse entendimento do método científico para que as pessoas se abram mais para entender, né, compreender como são feitos esses estudos. E é intrínseco do ser humano isso que você falou. A partir do momento que a gente acredita e toma algo como verdade, é muito difícil, não é fácil você assumir que realmente não fazia sentido e isso estava errado. Né? E não é todo mundo aí do movimento anti-vacina que são pessoas do mal, terríveis, só querem o mal da humanidade. Não é assim, né? E são características do nosso comportamento humano. Agora, isso do método científico, sempre sugerir uma conclusão, sugerir uma discussão a partir de um resultado numérico, de uma análise estatística, é algo muito interessante de perceber quando você é professor. Eu acredito que você também é professor, deve ter seus alunos, e aí a gente pega alunos que estão começando na ciência e começam a fazer afirmações muito fortes a partir de experimentos simples. Ah, não, então esse fármaco que eu testei na minha cultura de bactérias, ele é um ótimo antimicrobiano e vai salvar a humanidade. Aí você, como professor que está ensinando método científico, tem que ir lá e falar, ó, a gente não pode afirmar isso, porque o nosso experimento só mostrou isso, e existe ainda essa probabilidade de não estar correto. Então, até o tempo verbal que a gente usa a gente toma cuidado com o tempo verbal, com o que a gente pode ou não pode afirmar. E é esse fundamento, isso que a gente aprende na academia, na carreira acadêmica, que faz com que a gente possa falar com maior propriedade sobre essas evidências, né? E é isso que eu fico muito brava quando as pessoas querem discutir e trazer argumentos burros, porque agora, depois de 2 anos de pandemia, a gente não tem mais paciência para ficar falando bonito. É mentira que mata e é argumento burro, porque não dá para aceitar mais. Exatamente, está patinando demais, né? E até quando você falou isso não é novo, né? A gente citou o Andrew Wakefield de 98, mas se a gente pensar na vacina da varíola, a vacina da varíola foi lá 1700 e pouco, né? Comecinho de 1800. Então você tem lá a vacina para varíola e tinha um médico lá também, que é o Alexander Ross, que ele distribuiu vários panfletos anti-vacina naquela época também. Então já tinha alguém anti-vacina desde a primeira vacina, que é a vacina da varíola. E o mais interessante é que os argumentos que ele usava era assim, olha, a varíola nem é tão grave assim, para que você vai ficar vacinando, né? Sendo que a varíola tinha 30% de mortalidade e uma transmissibilidade altíssima, né? Estão querendo cercear essa liberdade individual, fazendo com que você tenha que se vacinar em massa. As pessoas que tomam vacina, elas ficam doentes, elas têm sífilis, elas têm um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa tomava vacina e depois ela adquiria sífilis porque ela simplesmente praticou sexo desprotegido. E aí falava, não, a culpa foi da vacina. É o que se faz hoje com o VAERS, por exemplo, com a Vigimed, quando se pega dados de notificação, por exemplo, e se espalha dados de notificação dizendo que aquilo é causado pela vacina, é o que o Alexander Ross fez lá, 1700 e pouco, falando que as pessoas que ficavam doentes após a vacina era por causa da vacina, né? Então, todas essas manobras, elas são as mesmas o tempo todo. O que muda é o tipo de argumento que é mais moderno, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os dados do VAERS, do Vigimed, hoje a gente vai falar de vacinas de DNA que mudam, que provocam mutação. Naquela época se falava outras coisas, mas a essência do argumento continua sendo sempre a mesma, né? Sim, e eu tenho muita curiosidade para saber, porque eu me identifico com o seu humor negro em alguns casos lá nos seus posts, e eu tenho muita curiosidade, eu quero te fazer essa pergunta. Como que você responde às pessoas que chegam para você e falam algumas coisas inadmissíveis, como eu não uso álcool em gel porque eu não quero ser pego em blitz, ou eu não uso máscara porque eu não quero ter câncer de pulmão? Eu acho que assim, depende muito de quem está perguntando e como está perguntando, né? Atualmente eu avalio um pouco assim, porque tem gente que já chega com um teor mais agressivo mesmo, né? Tem gente que já chega primeiro ofendendo, né? E daí fala, você não sabe de nada, você é um, sei lá, né? Tudo que já me chamaram na internet já, né? Você é um criminoso, você é um comunista, você é um vendido para a indústria farmacêutica, você é um, sei lá, né? Arrombado, sei lá, qualquer coisa que falam pra mim, às vezes é direto no perfil, às vezes é no direct, né? Então, se a pessoa já chega muito agressiva, eu já tendo a ignorar, sabe? Mas se a pessoa chega
falando algo assim, e parece que ela quer discutir, ah, mas será que ela vem em tom de dúvida? Mas isso não causa tal coisa? Aí eu tento responder. Nesses casos que você citou, dá para puxar muito a plausibilidade mesmo biológica da coisa, sabe? Porque assim, você pensar, ah, se eu passei álcool na mão, como é que isso vai me provocar uma alteração no bafômetro, né? O quanto teria que ter uma absorção cutânea de álcool para que, de fato, isso caísse na minha circulação sanguínea e fosse detectado no bafômetro, né? Quer dizer que se eu ficar ali esfregando minha mão com álcool, eu consigo ficar bêbado, né? Será que eu está me dizendo que se eu esfregar a mão com álcool eu fico bêbado? Se eu esfregar a mão com álcool eu vou ter coma alcoólico, né? Então, só por aí, só para a pessoa refletir um pouco sobre o que ela está falando, né? Ah, as máscaras causam câncer, mas então você está falando para mim que um cirurgião que fica o dia inteiro no centro cirúrgico com máscara, a vida inteira ficou e ele está com câncer por causa disso? Eles têm hipóxia. Como é que um cara consegue fazer cirurgia de 4, 6 horas usando máscara se ele está lá de pé mexendo com a máscara e sempre usou, né? Pessoas que vão em setor de isolamento do hospital, que tem que entrar todo paramentado, não só com máscara, mas com todo o resto. Então, são questões que, se você já joga em outros contextos, aquela mesma situação, a pessoa já consegue perceber um pouco que não é possível, né? Porque que só na situação da Covid é que causaria todos esses malefícios, e no dia a dia, máscara sempre foi usado, usar álcool gel nas mãos sempre foi usado em ambientes hospitalares, por aí, né? A diferença é que a gente ampliou isso, que é restrito a um ambiente mais hospitalar, para um ambiente mais popular. Mas, senão, os profissionais de saúde estavam todos mortos, né, por causa disso. Sim. E o que me dá mais raiva é quando você não responde na hora ou quando não vem a resposta boa na hora e você tá lá tomando banho depois e pensa, devia ter falado isso. Aí eu tô no meio de uma discussão e isso tira nosso sono, né? Porque é horrível. Você, no começo, assim, quando eu tava falando um pouco, comecei a falar mais sobre Covid, vacina, tinha muita gente negacionista lá no perfil. E eu ficava assim, eu não conseguia dormir, eu ia dormir pensando, nossa, tinha que responder isso. E agora, essa pessoa respondeu lá no meu perfil um negócio, outra pessoa vai ler e vai começar a se influenciar errado. Eu não posso deixar aquilo ficar ali. Então eu ficava batendo boca, tal. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tento manter ali o nível da discussão, né? Então, se a pessoa está indo para um caminho legal, a gente vai, eu sempre dou a oportunidade da pessoa responder e tal. Se ela começa com agressividade, ou se ela começa, de fato, a tentar convencer de alguma coisa e tal, e tentar convencer as outras pessoas de algo errado e sem fundamento, né? Usando diversas falácias lógicas, usando argumentos infundados e tal, aí eu já começo a pegar um pouco mais pesado, né? Talvez seja o caso de bloquear, se for necessário, se a pessoa estiver sendo muito agressiva, restringir o perfil daquela pessoa, porque não é uma questão de, mas você não está aberto ao diálogo, mas a gente tem que entender que o debate não pode ser um falso debate. O debate tem que ser verdadeiro. Então, ou eu estou debatendo com argumentos verdadeiros, ou então, se eu der palco num debate para algo falso, eu estou ajudando a enaltecer uma coisa falsa. Então, tem coisas que não merecem ser debatidas, né? Sim, eu e a Marisa, a gente passou por isso recentemente num post que falava sobre a vacinação de crianças, e aí tiveram muitos comentários nesse sentido de, mas e a criança que morreu lá não sei aonde, mas e... trazendo esse tipo de comentário. E nós duas tivemos que sentar e conversar sobre como lidar com isso, exatamente pensando nesse contexto. Nós vamos responder de que forma, como que a gente vai escolher, como que a gente não vai entrar em discussões que dê ibope para argumentos negacionistas infundados, né? Então, a gente teve que chegar nessas mesmas conclusões aí, porque não é tão simples, né? Não é ter, eu já tive muitas pessoas que falam assim... Só o fato de você responder uma pergunta, às vezes já faz com que a pessoa sinta que você está no mesmo nível de discussão. Se essa pessoa me deu atenção, quer dizer que de fato o que eu estou falando é importante. E não é isso, porque muitas vezes, a maioria das vezes que eu discuto com alguém na internet, com um negacionista, alguma coisa assim, eu não estou tentando convencer o negacionista, porque esse eu sei que é um fanático. Eu estou tentando não deixar que as pessoas ao redor que estão participando da discussão, aquelas pessoas que estão em dúvida, sejam contaminadas por esse pensamento. Então, várias vezes eu faço posts e aí as pessoas comentam assim, André, por que você gasta tempo fazendo esses posts? Se quem gosta de ciência já sabe tudo isso,
e quem não gosta não adianta falar, né? Então, a gente tem uma tendência de dicotomizar a situação. E não é assim, não tem só esses dois extremos. Tem pessoas que estão ali, assim, ouvindo, estão num grupo de família que chega a todo tipo de notícia, está num grupo de trabalho que chega a todo tipo... E a pessoa ela tem boa intenção, ela quer... O que é melhor para o meu filho? Eu não sei, eu ouço que é bom, depois eu ouço que é ruim. Então, é para esse tipo de pessoa que normalmente eu me comunico, né? Não, isso é ótimo. Isso que eu ia falar também. Já tive esse questionamento, mas por que você perde tempo respondendo essas pessoas? Seu tempo, né, custa dinheiro, porque você está respondendo. Mas não é pela pessoa, né? É pelas outras pessoas que vão passar por ali. E aí, se vem alguém com um argumento e fala lá e a gente não responde, quem lê aquilo ali pode pensar, ah, esse argumento ganhou a discussão, né? Esse Aham, argumento é mais exatamente. forte. Então, não Uhum, tem como a gente deixar passar batido realmente. E pensando em uhum. terceiros, é isso mesmo. E aí a gente colocou esse slogan aí da live, mentiras que matam, parece meio exagerado, mas a própria pandemia nos deu vários exemplos, né? Eu e a Marissa, a gente escreveu, inclusive, um capítulo que ainda não foi publicado, mas sobre fake news na pandemia, e aí a gente pegou a literatura científica e todos os relatos que tinham sobre isso. A gente viu relatos de países que tiveram mortes de pessoas que ingeriram metanol porque foi disseminada uma notícia de que o metanol ingerido prevenia de coronavírus. Morreram várias pessoas por intoxicação. Isso lá no início da pandemia. E algo relativamente mais recente, a questão da ivermectina, né? Que aí as Uhum. pessoas saíram tomando descaradamente doses muito elevadas de ivermectina. Teve um paciente que chegou a óbito por lesão hepática por conta da medicação, várias outras lesões hepáticas a partir do uso de ivermectina, né, de medicamentos de maneira descontrolada por conta de uma informação falsa. Então, não é só uma luta nossa contra a fake news, contra a desinformação de maneira superficial, é porque isso realmente impacta a saúde das pessoas, né? E normalmente a gente não tem, a maioria das pessoas não tem dimensão do quanto que isso é grave, né? E é por isso que a gente às vezes não pode deixar passar coisas até mais simples, né? Então, quando tem uma fake news mais simples, que a gente simplesmente, deixa passar, isso não tem problema, deixa passar isso, não tem problema, a gente vai criando um ecossistema, criando um ambiente permissivo para esse tipo de coisa, né? E infelizmente as fake news elas são a clara prova da inversão do ônus da prova, né? Hoje em dia, a pessoa que afirma algo na internet, ela não se compromete em provar aquilo que ela afirma. Ela deixa para o receptor da mensagem ter que checar ou não. Só que todos nós somos receptores de milhões de mensagens por dia, de milhões de informações por dia. Então, se nós temos que ficar a cargo de checar todas essas informações, a gente não tem nem tempo para fazer isso. E quando, na verdade, se cada pessoa que emite uma informação ou que compartilha uma mensagem ficasse responsável por checar o que está transmitindo, a gente conseguiria prevenir todo esse problema, né? E então, o que a gente precisa é desenvolver um senso crítico cada vez mais apurado, e o método científico, nesse sentido, o pensamento científico, ele é uma ferramenta poderosíssima para a gente já ter um ceticismo adequado para que quando uma notícia chega para a gente já fala, isso aí tem cara de fake news. Está com uma cara de fake news, vamos olhar com mais calma. Então você já consegue triar essas informações com um pouco mais de raciocínio e com um pouco mais de racionalidade, né? Sabe uma coisa que eu acho que dificulta muito esse senso crítico de que você falou? É o viés de autoridade. Porque aí as Uhum. pessoas mandam textos, vídeos, fotos, memes, o que quer que seja, e colocam lá. Foi o doutor fulano que falou. Foi o médico fulano de tal que falou. Foi o cientista fulano de tal que falou. E aí a pessoa olha e pensa, não, mas é um cientista, não, mas é um médico. Então ele sabe do que está Uhum. falando. E aí, acho que a pandemia também trouxe um pouco esse novo discernimento, esse maior discernimento, talvez, de que não é porque a pessoa tem um diploma de médico, não é porque a pessoa tem um diploma de doutorado, que significa que ela é dona da verdade absoluta.
né? Ainda assim, a criticidade precisa ser aplicada, independente se sou eu que falo, se é você que fala, se é o doutor fulano de tal que fala, né? Eu acho que o viés de autoridade é um problema bem grande dentro desse contexto. Que outros problemas Sim, você enxerga, assim, que ressaltam ainda essa dificuldade da interpretação e do senso crítico? eu acho que essa questão da autoridade ela é muito importante porque ela começa a dar uma falsa impressão de que de que uma informação é verdadeira de acordo com a credibilidade da pessoa que fala aquilo, né? Então, se eu tenho uma credibilidade, se eu sou ganhador de prêmio Nobel, se eu tenho doutorado, se eu sou médico, se eu sou alguma coisa, isso tudo dá credibilidade e por isso automaticamente o que é falado teria credibilidade. O problema é que você vai ter um ganhador de prêmio Nobel que fala que vacina funciona e um ganhador de prêmio Nobel que fala que vacina não funciona. E aí? São duas autoridades com prêmio Nobel. Alguém tem que estar certo, não é tirar a média, né? Então não dá para dizer que a vacina funciona e não funciona ao mesmo tempo. E não dá também para você simplesmente escolher de acordo com quem você gosta mais, ou uma pesquisa de opinião. Por isso que não é exatamente um debate, né? Porque no debate a gente vai vendo, a gente escolhe quem é o vencedor daquele debate, a gente escolhe o político em quem a gente quer votar, mas aqui nesse caso não é uma escolha. Existe uma realidade, o método científico é a melhor ferramenta para se aproximar dessa realidade, para mensurar essa realidade, ainda que com limitações, e alguém está usando errado esse método científico ou não está usando. Alguém está usando de maneira mais próxima da realidade. Então é a mesma coisa que querer fazer um debate sobre a gravidade, né? Então tem um doutor lá que vai falar que gravidade existe. Tem um outro doutor que vai falar, não, gravidade não existe, não. E aí, ou a gravidade existe ou ela não existe. Então, se os dois pularem pela janela, quem falou que a gravidade existe vai cair. Quem falou que a gravidade não existe, não vai flutuar, vai cair também. Porque, na verdade, a gravidade existe e uma pessoa estava errada no que estava falando, né? Então, aquela pessoa que foi capaz de usar o método científico e conseguir se aproximar mais da percepção da realidade, conseguiu ter a melhor percepção sobre aquilo, né? Então, por isso que a gente precisa entender e confiar num ecossistema científico onde a gente consegue analisar as evidências com criticidade, onde a gente consegue hierarquizar as evidências, falar assim, ó, essa evidência é diferente dessa, esse artigo tem mais peso do que esse. Você pode ter 300 artigos mal feitos, mas um artigo bem feito pode ter mais peso do que todos os outros 300. A gente tem que entender que consenso, até mesmo não uma pessoa só ou uma autoridade só, mas um consenso de autoridades também pode estar errado, porque pode ser, em vez de uma pessoa enviesada, você tem 10 pessoas enviesadas reforçando seus próprios vieses. Então, tem muita coisa que a gente precisa olhar com carinho e sempre ancorado no método científico, se ele está sendo bem respeitado realmente, né? Eu achei que na hora que você foi falar do exemplo da gravidade, eu achei que você ia falar da Terra plana. Também, mas cai na mesma coisa, né? E eu acho que, então, que a base para a gente evitar e aumentar o senso crítico é a educação em termos de método científico, né? Eu acho que essa é uma conclusão que a gente pode tirar já aqui, de que informar as pessoas não necessariamente sobre a pandemia, a Covid-19, nem nada disso, mas sobre como ensinar a pescar, né? Como fazer essa busca, como selecionar fontes de informação, como fazer análise crítica dessas informações, e não necessariamente como interpretar um artigo científico, porque você não precisa saber, né? Não é fácil você ler, principalmente, né? A gente às vezes... Exato. A gente às vezes acostuma, como divulgador científico, né, a divulgar as conquistas da ciência, né? Então a gente fala para a pessoa, olha, a ciência conquistou a vacina, a ciência mostrou que a Terra é geóide, a ciência mostrou que a teoria da evolução ocorre por seleção natural, por deriva genética, etc, etc. É muito legal apresentar as conquistas da ciência para as pessoas, que daí as pessoas falam, nossa, olha que legal que tudo que a ciência já fez por mim, né, já fez pela sociedade. Só que quando você apresenta os resultados da ciência, se alguém apresenta para você um resultado da pseudociência, soa muito parecido, né? Com a diferença que quando a ciência fala, ela ainda fala assim, olha, não é certeza que a vacina funciona para te proteger. Existe uma probabilidade da vacina te proteger. Mas a pessoa fala, eu não vou mais morrer se eu tomar vacina?
olha, provavelmente você não vai morrer, mas existe uma probabilidade de ainda assim você se infectar e talvez ocorra um óbito. Então, assim, como a ciência ela não dá certezas, aí a pseudociência ela vem justamente ali e começa a aproveitar. E olha como é injusto esse ponto. Porque se a gente é honesto e a gente fala, olha, a vacina não protege 100%, aí o negacionista vem e fala, tá vendo? Não protege, não serve para nada, essa porcaria aí, se fosse bom, protegia. Só que se a gente fala que protege 100%, a gente está mentindo. E aí, se a gente fala isso e uma pessoa morre, aí o que acontece? O negacionista fala, tá vendo? O cientista é mentiroso, falou para você que protegia e não protege. Então, assim, a gente fica numa situação muito delicada. Então, por isso que a gente fica só batendo de frente com a pseudociência, com a fake news. Ela é um processo importante, a gente desmentir, mas a gente precisa de um processo formativo no qual as pessoas não aprendam só sobre os resultados da ciência, mas aprendam como a ciência obtém os seus resultados, né? Porque aí fica muito mais, ela consegue dar mais valor para aquilo que realmente importa. Exatamente, esse é o ideal, né? E você falou muito ali sobre dados, né? Sobre fato, aqui é o exemplo que você deu da gravidade, perfeito, né? E não é uma coisa que pode ser que exista, é o que é e pronto, né? Não é um debate. E aí me lembrou muito de argumentos que ainda escuto, mas escutava mais no início da pandemia, que é, mas eu não acredito que o vírus exista, mas eu não acredito na vacina. E não é uma questão de fé, né? Não é uma questão de né, só acredito vendo, é um fato. Aí quando as pessoas querem dizer que não existe, sendo que é um fato, isso também eu não tenho, assim, uma resposta sem conseguir sair, perder. Eu já tô bem sem paciência, você deve estar percebendo, né? Eu já não Esse consigo argumento é manter a irritante, plenitude. ele é um apelo à ignorância, né? É um apelo é o apelo da incredulidade pessoal, né? Então, se eu não acredito que aquilo pode acontecer, então aquilo não acontece. Então, eu limito todo o conhecimento da humanidade e faço isso caber dentro da minha ignorância, né? Então, na verdade, isso vira... É absurdo eu fazer isso, né? Então, por exemplo, o cara fala assim, o homem nunca foi para a Lua, né? O ser humano nunca pisou na Lua. Por quê? Porque não é possível fazer isso, é muito difícil. Como é que tira um foguete, faz, né? Então, na verdade, assim, não é porque você não sabe como é que faz que não dá para fazer, né? O fato de você não saber como é que faz, isso explica por que você não trabalha na NASA, né? Mas, assim, só isso que vai explicar, não vai explicar mais nada, né? Além disso. Mesma coisa quando a gente também subestima até mesmo civilizações do passado, né? Quando a gente olha para as pirâmides do Egito, a gente olha para alguns monumentos e fala assim, nossa, mas eles eram tão primitivos, como é que eles conseguiram fazer isso? Não é possível. Hoje em dia eu não conseguiria construir uma pirâmide, como é que eles construíram naquela época? Deve ter sido ET que fez, né? Então, assim, não, você acha que eles não têm capacidade? Você acha que o cara do Egito antigo é menos inteligente que você? Né? Ele só tinha menos acesso a alguns conhecimentos e tecnologias, mas eles sabiam trabalhar em grupo, eles só conseguiam desenvolver tecnologias do nível tecnológico deles e conseguem fazer coisas esplêndidas, né? Então, assim, a gente subestima tudo aquilo que a gente, na verdade, que a gente não é capaz de fazer, né? Ou que a gente não entende. A gente vai colocar, a Marissa está comentando ali, gostou da sua frase. Não é porque você não sabe fazer que não dá para fazer. Vamos colocar uma frase, um post embaixo, André Baco. Não é porque você não sabe que não dá para fazer. Achei ótimo, é isso mesmo. Eu acho que com relação à vacina, que está um pouco mais recente, aí as fake news e os argumentos burros, a gente viu umas coisas absurdas recentemente, né? Teve a questão de que a vacina vai mudar o seu DNA. Teve a questão de a vacina magnetiza o seu corpo, que colocaram até uns vídeos de moeda que grudava na pele. E eu senti, assim, pessoas próximas de mim, que isso assustou mesmo. De eu receber mensagem de familiares falando, nossa, será que isso é verdade? Olha esse vídeo, a pessoa com a moeda grudada na pele. Como que a gente responde isso? Primeiro a gente tem que entender como que essas coisas impactam as pessoas, né? Porque esse depoimento pessoal, esse exemplo pessoal, ele é muito mais poderoso, assim, emocionalmente, gera muito mais identificação do que uma análise estatística, por exemplo, né? Eu sempre falo que se você vai comprar, sei lá, qualquer produto,
E aí você resolve pesquisar muito, porque você vai gastar um dinheiro, e aí você fala assim, não, eu vou pesquisar na internet, eu vejo as especificações técnicas, eu vejo quanto de energia que gasta, eu vejo se o rendimento é bom, eu vejo, tá, eu vi todas as características técnicas, eu pesquisei o máximo que eu pude, eu decido que eu quero comprar, é um bom custo-benefício para mim. Quando eu estou no caminho da loja, se sai uma pessoa da loja e fala, nossa, comprei esse produto, é uma porcaria, não serve para nada. Pronto, toda a sua pesquisa vai para o lixo, porque você vai olhar para a pessoa e falar, eu não vou comprar isso, o fulano falou que é ruim, né? Mas quem disse que a opinião do fulano sobre um produto que talvez tenha acontecido um problema de defeito de fábrica só com o produto dele, ou que ele não soube usar o produto, ou que não atendia às necessidades dele, né? Quem disse que isso é suficiente para reduzir toda a pesquisa que você fez sobre aquilo, né? Mas, infelizmente, a gente acaba se identificando muito mais com esses depoimentos, né? E acho que boa parte disso a gente tem que voltar e pôr o pé no chão de novo e falar assim, tá, uma vacina causa magnetismo. Ok, então, para conseguir grudar uma moeda, você precisa que tenha virado um ímã aqui, né? Você conhece algum ímã que é líquido, né? Um ímã permanente que é líquido? Aí a pessoa vai lá, é difícil achar. Tem gente desenvolvendo, mas vai precisar investir muito para conseguir. Tá, e agora que você conhece um ímã, você já pegou um ímã, né? Pega um ímã bem pequenininho, que seria capaz de passar pelo tubinho da agulha da vacina, que vai entrar em você, pega essa quantidade e tenta grudar uma moeda num ímã desse tamanho para ver se ela para. Mesmo que seja magnético, não vai conseguir parar, né? Então, assim, você tem um monte de coisas que você mostra que não é possível um negócio desse. E mais simples do que isso, né? As pessoas que mostraram que se você limpar bem a região e deixar seco, a moeda não para mais, né? Então a gente precisa, isso é a maior exemplo da necessidade de grupo controle quando a gente faz as coisas. Então a gente precisa, pega várias pessoas que vacinaram, várias pessoas que não vacinaram e bota a moedinha no braço de todas elas e conta, né? Vai tomar um banho antes e aí vem a moeda, você vai parar. Né? Não, eu fiz 3 posts sobre magnetismo, tive que fazer 3. Eu fiz um meme, uma piadinha, fiz um vídeo explicando e fiz um texto também, e ainda assim teve gente brigando comigo, né? Isso é verdade. E essa questão de modificar material genético, né? Teve gente que falou que a vacina de DNA pode fazer alguma coisa. Eu vi uns textos, uns memes, assim, não era nem meme, era post, mensagem de um WhatsApp, tudo que estava escrito assim, não coloque RNA nos seus filhos, assim, uma coisa bem ampla, do tipo, a pessoa escreveu assim, RNA em crianças não, né? Daí eu falei, RNA em crianças não, você... Como é que o ribossomo dela produz proteína? Então tá errado, né? Exatamente. Começa a virar uma coisa que não faz o menor sentido, né? A gente pode chegar aqui e começar a falar sobre vários exemplos, né, de fake news na área da saúde, também a gente já falou sobre aquelas do começo da pandemia, sobre o uso de máscara, sobre o uso do álcool em gel, a gente falou sobre vacina, que muda material genético, que magnetismo, que vira jacaré, a Marissa falou aqui, e tantos outros absurdos, e aí a gente chega nas variantes, né? Por que a variante... Teve gente falando que a Omicron foi uma invenção para mascarar, justificar efeito colateral de vacina. Teve gente, estão falando aí, que só escutam que a vacina altera DNA. E, na verdade, o que me deixa também muito brava é que as pessoas não se preocupam quando a gente fala de epigenética, de como o ambiente pode afetar a expressão, né, dos seus genes, e o álcool, o cigarro, o sedentarismo, o alimento industrializado. Aí ninguém se preocupa. Mas a vacina... Né, engraçado, né? A vacina, que é uma exposição única ou 1, 2, 3 doses, sei lá quantas doses, mas mesmo assim é pouca exposição de uma quantidade minúscula de uma substância, causa um pavor nas pessoas. Agora, o uso crônico de substâncias
conhecidamente, né, carcinogênicas, ou que podem trazer malefícios, ou de substâncias que a gente permite que seja utilizada na produção industrial, na poluição, alguns tipos de agrotóxicos, etc. Tudo isso é permitido, mas quando você pensa na vacinação, que você tem um benefício claríssimo, né, e a gente tem um risco que, na verdade, pelos ensaios clínicos nos mostram que o risco é baixíssimo, né? E que esse risco alto, essa percepção alta de risco, ela vem de uma fantasia mecanicista de você ficar pensando, não, mas a vacina ela tem um RNA, mas vai que o RNA consegue... Para um RNA, de fato, um RNA conseguir entrar e se tornar um DNA integrado com o seu DNA, você precisa de mais ferramentas que isso. Se você pensar o vírus, por que o vírus HIV consegue entrar nas nossas células e se fundir ao nosso DNA e se multiplicar? Porque ele não vem só o RNA, vem o RNA do vírus, vem várias enzimas, vem uma protease, vem uma integrase, vem uma transcriptase reversa. Então, vem vários... O vírus do HIV, ele traz com ele todas as ferramentas que ele precisa para conseguir se integrar ao nosso DNA. A vacina não. A vacina a gente está pegando uma cópia, não é o RNA do vírus, é um pedacinho, uma cópia de um pedacinho do RNA do vírus que a gente coloca dentro de uma gotinha de gordura e entrega lá para o ribossomo fabricar proteína e ele já desaparece, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais também da parte biológica, da parte genética, para não falar essas besteiras, né? Igual recentemente lá, a história da epigenética que você citou, né? De você zerar os genes da pessoa com a alimentação, né? Igual foi falado essa outra fake news que não tem a ver com Covid, né? Então, abre muitas brechas quando a gente não conhece sobre o assunto, né? Eu achei ótimo os seus stories de ontem lá sobre mapa astral e tudo mais. Zero evidência. Eu pego pesado nisso também e as pessoas ficam bravas comigo, né? Porque o mapa astral ele é um pouco intocado hoje em dia. A astrologia é um negócio que se você fala, não vou falar aqui por mim para não cair em você o hate, tá? Então sou eu que estou falando. Mas assim, o mapa astral ele se tornou uma religião jovem, assim, praticamente. Mas como é um negócio meio chato falar que é religião, então a gente fala que é outra coisa. É uma ferramenta de autoconhecimento e tudo mais. E isso, a forma de raciocinar sobre a astrologia, ela é muito parecida, né, com outras formas de raciocinar que a gente está falando aqui. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim. É legal brincar, tal, fazer as brincadeirinhas, legal, mas cuidado até onde isso vai e que brechas você está deixando abrir na sua forma de pensar, que pode abrir brechas para outros problemas, né? Então, hoje eu vejo muita gente que é a favor de vacina, que é contra a cloroquina, que é contra a ivermectina, mas às vezes não porque conhece o método científico, por uma questão, às vezes, de simplesmente, eu acho que isso, eu acredito em determinado cientista, eu gosto de tal pessoa que fala isso, então eu acredito nisso. Eu gostaria que as pessoas pudessem estar falando isso, porque elas conseguem identificar que aquilo é importante, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é falso, né? Sim. É algo que eu acho que a maioria de nós, cientistas, professores, profissionais de saúde, gostaríamos, né? Mas, infelizmente, não é algo que eu enxergo como muito próximo da nossa realidade, como algo que a gente vai alcançar num futuro breve. Então, esse eu enxergo como ideal, você se especializar, estudar um pouco mais para ter esse senso crítico, para conhecer o método científico. Agora, se você não tem essa capacidade, essa vontade, esse tempo de entender melhor sobre isso, eu acho que a segunda opção é essa, de você começar a acompanhar alguns profissionais e não acreditar cegamente, mas achar alguém que você se identifique, que você conheça um pouco do background da pessoa, que você ache coerente, você confere ali uma coisa ou outra, e aí você usa aquilo como uma fonte de informação mais confiável. Isso, e alguns profissionais que estimulam isso em você, né? Por exemplo, eu acabei de ver o comentário aqui do Léo Costa, obrigado, Léo, eu fico muito feliz, né? De ver o comentário do Léo, sou fã do Léo. O Léo faz isso também. Então, assim, é uma coisa que ele não fica só entregando a informação. Ele entrega assim, olha, a informação é essa,
por causa disso, 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 né? Então, ao mesmo tempo que você recebe a informação, você recebe dicas de como que se chega nesse raciocínio. Então, aos poucos, isso é muito legal. Quando a gente faz live, que nem eu estou fazendo uma live aqui com você e estou vendo alguns comentários de pessoas aqui que vêm do seu perfil, que estão aqui comentando, né? E assim como quando eu fiz live com o Léo, ou quando a gente fez live com outras pessoas, já tem um público ali que acompanha com frequência esses conteúdos, né? Que acompanha você, que acompanha o Léo, que me acompanha outros profissionais incríveis, que eles já estão, de tanto ficar recebendo essas informações e principalmente de tanto entender como funciona esse pensamento científico, é um público que já vem treinado, assim, é muito legal, porque muita gente que é de outra área, você pega uma pessoa que é de direito, uma pessoa que é de uma área totalmente distinta, pensando já mais cientificamente, já conseguindo citar, isso é uma falácia lógica. Ah, não, isso aqui, esse desenho de estudo, isso é um estudo observacional, isso não é um ensaio clínico, né? Como é que eu posso... Isso é correlação, não é causalidade. Então, isso me deixa tão feliz quando eu vejo essas pessoas falando isso, né? Mas principalmente porque provavelmente se inspiraram, né, em pessoas que seguem e que gostam do conteúdo dessas pessoas e que também gostam e percebem o benefício que conseguem atingir quando passam a pensar dessa forma, né? É um processo um pouco doloroso a gente abrir mão de certas crenças, a gente abrir mão de ficar contente com determinadas ilusões e promessas. Quando a gente começa a pensar mais cientificamente, é um pouco chato no começo, porque parece que a vida vai perdendo um pouco o seu brilho, assim. Mas é o brilho que a gente aprendeu a ter, que é um brilho baseado em ilusão. Com o passar do tempo, você vai vendo a beleza da realidade, né? Como a realidade é incrível, né? Como a estatística é incrível, como que a randomização de uma amostra faz milagres, né? A randomização dos pacientes faz milagres na hora de você analisar estatisticamente, como que a explicação científica dos fenômenos é mais bonita do que a explicação pseudocientífica, né? E aí, aí você começa a gostar tanto da realidade, fala assim, não, a realidade é bonita por si só, né? Por isso que eu gosto muito da frase do Dawkins, que fala que a ciência é a poesia da realidade. Para mim, a frase mais bonita que existe na ciência é essa, porque as pessoas acham que a ciência mata o lado poético, mata a poesia das coisas, e não. A ciência, ela torna a realidade mais próxima do nosso alcance, né? E não tem nada mais bonito do que a gente conseguir perceber a realidade. Sim, sim. Nesse contexto de a gente estar acompanhando um profissional ou outro e tal, a gente tem que tomar muito cuidado também com o viés de confirmação, né? E tentar escolher essas pessoas que você vai acompanhar e seguir e buscar informações ali, sem usar o seu viés de confirmação, no sentido de eu vou seguir essa pessoa porque ela está falando as coisas que eu já acho que eu acredito, né? Então é muito mais fácil a gente se identificar com alguém que está confirmando as nossas crenças prévias, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Ter esse senso crítico até mesmo nesse momento, né? Na hora de escolher ali com quem que você quer acompanhar mais de perto. E o nosso trabalho aqui, eu acredito que o nosso, o seu, o do Léo, que a gente acompanha aqui também, não é assim um trabalho de jornal, né? De trazer uma notícia, de trazer uma informação, mas é de tentar trazer esse senso crítico em cima da informação, em cima do dado, em cima da verdade científica, né? Eu acho que para a gente ajudar as pessoas que estão aí assistindo a gente, tudo, eu acho que a gente podia trazer alguns pontos para fechar, que são importantes quando as pessoas se deparam com uma notícia falsa, com uma notícia e quer saber se é falsa ou não, né? Talvez essa questão do senso crítico, de buscar outras fontes de informação, Com certeza. Eu até fiz uma listinha, deixa eu pegar aqui, eu estou escrevendo também um livro sobre essa área, assim, e eu estava num capítulo tentando pensar como se proteger de fake news, né? E aí eu estou com esse livro sobre pensamento científico que eu estou montando, e aí eu montei uma listinha com umas questões, até peguei ela aqui para vocês, deixa eu lembrar aqui, ó. Eu fiz assim, ó, que antes da gente, quando a gente se depara com uma notícia, eu propus 10 perguntinhas para a gente se fazer, né? A primeira é a fonte, né, da onde está saindo isso, esse site, esse jornal, essa revista, parece relevante na área, é algo que já ajuda a gente, porque às vezes a notícia vem de um lugar absurdo, né?
Aí o segundo ponto, a linguagem que a gente está vendo ali é uma linguagem um pouco mais neutra, imparcial, porque ou ela vem com adjetivos, né? Ela vem muito apelando para a emoção, porque se apela para a emoção muito em geral. extremista também, né? Eu acho que tem isso, sim. Exatamente. Parece que tem por trás disso alguma motivação política, econômica, religiosa, né? Quer dizer, tem algo que parece estar influenciando aquilo. É claro que sempre existe interação da ciência com a política. As políticas públicas chamam políticas públicas porque a gente está falando de política, né? E devem ser baseadas em evidência, em ciência, mas a motivação daquilo que está aparecendo é uma motivação política, né? Até mesmo a data, né? A notícia ela é atual. Então, assim, porque às vezes você pega uma notícia do ano retrasado e solta hoje, parece uma nova notícia, porque está no contexto errado. Então, descontextualizar uma notícia verdadeira pode ser transformar uma notícia numa fake news, né? Os argumentos, eles são sólidos, eles possuem validade. Quando eu penso nos erros, nas falácias lógicas, né? Tem um livrinho que eu amo, que chama O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos, né? É um livrinho que você tem lá várias dessas falácias lógicas. Será que estou apelando para a autoridade, igual você falou? Será que eu estou invertendo o ônus da prova? Será que eu estou apelando para a ignorância? Será que eu estou apelando para a emoção? Estou distorcendo o argumento das pessoas? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? E aí entra o viés de confirmação que você trouxe, que é importantíssimo. Eu fiquei feliz lendo essa notícia. Por que eu fiquei feliz lendo essa notícia? Ela tá dizendo algo que eu queria ouvir? Aí eu tenho que desconfiar, porque aquilo que me deixa feliz é que eu tenho que desconfiar. A gente sempre desconfia do que deixa a gente triste. E tudo bem, a gente desconfia e tal. Mas eu não posso negar algo só porque me deixa triste, mas eu posso desconfiar. Mas a gente tem que desconfiar também daquilo que deixa a gente feliz, principalmente. Porque no momento que eu fiquei feliz, eu acabei de desarmar o meu pensamento crítico, né? E aí a questão de uma crença infalível, como eu falei para você, será que isso que estão me falando, toda vez que eu mostro um argumento, a pessoa se adapta, né? Ela vai adaptando o argumento. A cloroquina funciona para tratar Covid grave, mas a pessoa com Covid grave está morrendo. Não, mas é que tem que usar antes, tem que usar precocemente, mas as pessoas usando precocemente estão morrendo. Não, mas é que tem que ser preventivo, tem que usar. Então, assim, está tendo essa questão da infalibilidade, né? E é possível, será, indicar, né, conseguir ver se está sendo utilizada alguma manobra de negação da ciência disfarçada, está botando uma teoria da conspiração no meio, está usando cherry picking, que é ficar escolhendo artigos só para provar o ponto e deixando de lado os artigos importantes. Então, são muitos pontos que a gente pode, né, se perguntar antes de acreditar e, principalmente, antes de compartilhar. Então, aquela coisa, na dúvida eu estou compartilhando, o que o pessoal mais faz é isso. Gente, não sei se é verdade isso aqui, mas na dúvida, estou pondo aqui, né? Na dúvida, não. Na dúvida, você não põe nada. Na dúvida, você primeiro sana a sua dúvida. Daí você vê o que você faz, né? Nossa, perfeito. Acho que não poderia ter colocado melhor, né, esses pontos aí. É o que a gente pode deixar de mensagem final aqui, com certeza. Então, buscar verificar sempre, né, essas notícias. A pandemia também acelerou muito discussões acerca disso e ferramentas gratuitas online de checagem de fake news. Então, não é difícil checar, né? Existem várias e várias ferramentas já. Então, não tem desculpa para estar falando tanta abobrinha depois de 2 anos de pandemia. Não tem desculpa. A prova de que essas ferramentas funcionam e são boas é que os negacionistas falam que essas ferramentas são vendidas, que essas ferramentas fazem parte de uma conspiração. Quando o negacionista enfia o seu argumento na conspiração, significa que ele já percebeu que esse argumento é perigoso, que ele não consegue rebater esse argumento, então agora ele vai tentar fazer com que o seu argumento faça parte da conspiração para invalidar o seu argumento, porque ele não consegue combater. Então, essas agências de checagem, por exemplo, são uma ferramenta preciosa mesmo para nós, né? Isso. Então, certas ferramentas de checagem são dos mesmos donos dos chips que são implantados nas pessoas na hora da vacina. Patrocinado pelo Bill Gates, né? Também. Tá. São os mesmos fabricantes, a mesma... Ok, ótimo. Então... André, muito obrigada por ter
ocupado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu sei que você está aí super com a agenda lotada. A gente teve que se bater aqui para achar um horáriozinho, né? Então, a gente ficou muito feliz mesmo dessa sua disponibilidade, acessibilidade, conversa fácil. E estamos aqui à disposição também para a gente discutir de novo, trabalhar juntos, fazer parcerias. A gente gosta muito do seu trabalho, mais uma vez. E muito obrigada de estar aqui com a gente conversando hoje. Foi uma conversa muito agradável. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e para mim foi um tempo ótimo, sempre falar sobre isso, assim, com quem gosta também do assunto e com outras pessoas que estão aqui no chat também batendo um papo sobre isso, é sempre bom e é uma coisa que me dá um pouco, até me dá um alívio, né? Porque a gente vê que a gente não está sozinho, enlouquecendo, cheio de negacionista do nosso lado, né, brigando com a gente. Na verdade, a maioria das pessoas está receptiva a esse tipo de mensagem, a gente só precisa ocupar bem esses espaços, né? Sim, perfeito. Obrigada, boa noite. Boa noite para quem acompanhou a gente aqui também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.